O livro do profeta Malaquias, no capítulo 3, a partir do verso 8, está escrito assim: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois façam prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Nós vamos falar essa noite sobre o dízimo. Eu coloquei um título nessa mensagem. O título dessa mensagem é o beabá do dízimo. Por que o beabá do dízimo? Porque nós vamos mostrar para a igreja hoje, e para você, meu irmão, que está ouvindo aí na sua casa, no seu carro, no CD, você que está ouvindo aí na nossa web rádio, em algum lugar, você está sendo alcançado, ou mesmo pelo YouTube, queremos mostrar para você, amado, à luz das Escrituras, de uma forma clara, simples e objetiva, que o dízimo não é obrigatório. E na verdade, irmãos, prestem minha atenção, por favor, não conversem, não andem, evite o máximo, em nome de Jesus. E na verdade, irmão, isso deveria ser conhecido dos pastores. Eu até acredito, amado, que muitos pastores sabem que o dízimo não é obrigatório. Agora é que eles não querem pregar isso, não querem ensinar isso para a igreja. Mas nós vamos mostrar aqui, irmão, já que eles usam esse texto para mostrar o beabá, que o dízimo é obrigatório, nós vamos mostrar esse texto, mostrar o beabá, como é simples saber que o dízimo não é obrigatório. Amém, igreja? Então nós vemos o que aqui no texto, irmãos? Vamos aqui por parte, com calma, que nós queremos aprender. Nós vemos no texto Deus cobrando o dízimo. E Deus está de fato cobrando o dízimo, sim. Mas Deus está cobrando o dízimo de quem? No versículo de número 9, ele diz: com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, toda a nação. Então Deus está falando que tem uma nação que ele está chamando, que estão roubando a ele, que estão debaixo de maldição, que estão roubando a Deus, e que Deus está cobrando isso, chamando de ladrão realmente, que não está dando dízimo, mas Deus está cobrando isso de quem, igreja? Nós vimos aqui, de uma nação. No verso 7, você vai notando aí, Deus está de fato cobrando o dízimo, mas está cobrando o dízimo de uma nação. Está aqui o verso número 10, o verso 9. Deus está cobrando o dízimo de uma nação. E que nação Deus está cobrando o dízimo? Malaquias 1, versículo 1. Peso da palavra do Senhor contra Israel pelo ministério de Malaquias. Então o que é que nós estamos vendo aqui? Que esta carta é um peso, é uma sentença, é uma exortação, é uma repreensão de Deus, mas para quem é? Que o texto, verso 1, Israel. Israel é o quê? É uma nação. Deus está cobrando o dízimo de uma nação, e a nação que Deus está cobrando o dízimo é a nação de Israel. E por que, pastor Jadel, por que Deus está cobrando o dízimo? Por que Deus está cobrando o dízimo da nação de Israel? Deus não está cobrando o dízimo de todas as nações. Essa cobrança não foi para todas as nações, foi para Israel. E por que Deus está cobrando o dízimo da nação de Israel? Porque o dízimo para a nação de Israel é um mandamento do Senhor. O dízimo é um mandamento do Senhor para a nação de Israel. Por isso Deus está cobrando o dízimo da nação de Israel. Vá até Levíticos capítulo 27, versículo 30. Levítico é Gênesis, Levítico, o terceiro livro da Bíblia.
capítulo 27, versículo 30 e o versículo 34. Aqui está. Deus está cobrando o dízimo de uma nação, e essa nação é Israel. E por que Deus está cobrando o dízimo da nação de Israel? Porque é um mandamento do Senhor para a nação de Israel. Olha o que diz Levíticos 27, versículo de número 30. Também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores são do Senhor, santas são ao Senhor. Verso 34. Estes são os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel. Aonde? No Monte Sinai. Então preste bem atenção. Deus está cobrando o dízimo, sim, mas está cobrando o dízimo de uma nação. E a nação que Deus está cobrando o dízimo é a nação de Israel. E por que Deus está cobrando o dízimo da nação de Israel? Porque o dízimo era um mandamento de Deus para a nação de Israel. Nós vimos aqui: dará todos os dízimos ao Senhor, serão santos. Esses são os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel. E eu lhe pergunto, irmão, você é israelita? Não. Você é judeu? Também não. Então o dízimo não é a cobrança para você. O dízimo não é uma cobrança para nós. O dízimo é uma cobrança para uma nação, Israel. Deus está cobrando o dízimo da nação de Israel. E por que Deus não cobra o dízimo de outras nações? Porque o dízimo é um ritual religioso da religião judaica. Ele é um rito religioso. Ele é um ritual que Deus estabeleceu. Quando o povo de Israel, amado, saiu do Egito, eles caminharam 3 meses de viagem pelo deserto, até chegar no Monte Sinai. Deus direcionou Moisés: leva o povo para o Monte Sinai. Caminharam 3 meses no deserto. Êxodo 19, verso 1. Quando chegaram ao Monte Sinai, ao lugar onde Deus ordenou que eles fossem, eles passaram lá 2 anos, 2 meses e 20 dias, e nesse período de 2 anos, 2 meses e 20 dias, que eles passaram ao pé do Monte Sinai, ali Deus deu a lei a Moisés para a nação judaica, para o povo judeu. Então foi naquele tempo, naquele momento, naquele período, que Deus levou o povo para o Monte Sinai, e ali o povo passou ali 2 anos, 2 meses e 20 dias ali. Enquanto eles estavam ali, Deus estava dando mandamentos, Deus estava dando a lei, para que eles pudessem continuar caminhando como a nação de Deus. Eram quase 3 milhões de pessoas, e Deus deu ali as leis ritualísticas, as leis cerimoniais de culto, que estava incluindo o dízimo e a guarda do sábado e outras coisas mais. E Deus deu ali ao povo por intermédio de Moisés. Por isso, amados, que Deus está cobrando o dízimo da nação de Israel. Por isso Deus está cobrando o dízimo dos judeus, que seguem a religião judaica, porque para eles é lei. Para eles é lei. E nós, não somos judeus, e nem seguimos a religião judaica. Nós somos gentios, e seguimos o que, irmãos? O cristianismo. Seguimos o cristianismo. E o cristianismo, querido, ele não tem nada a ver com o judaísmo. O judaísmo e o cristianismo são 2 religiões completamente diferentes. Por exemplo, o cristianismo, ele segue a Cristo. O judaísmo, ele segue Moisés. O judaísmo, ele guarda a lei. O cristianismo, ele vive a graça. O judaísmo estão na antiga aliança. O cristianismo está na nova aliança. Então foi ali, no pé do Monte Sinai, quando Moisés levou o povo para lá, a nação que Deus escolheu, que Deus deu as leis. E junto com as leis, Deus deu a lei do dízimo. Foi ali que nasceu a religião judaica. Foi ali que nasceu o conhecido o judaísmo, que é a religião judaica. E como já falei, não tem nada a ver
o judaísmo com o cristianismo. São duas religiões totalmente diferentes. Se eu pegar uma coisa do judaísmo e querer obrigar você a seguir essa regra, essa lei do judaísmo, era a mesma coisa de eu querer obrigar você também a seguir alguma lei do islamismo. Seria a mesma coisa de eu querer obrigar você também a seguir a lei do budismo, porque é uma religião que não tem nada a ver com a nossa. São doutrinas que não tem nada a ver com a doutrina neotestamentária que eu ouvi do Novo Testamento. São doutrinas que não tem nada a ver com aquilo que Jesus ensinou. Então, amados, é isso. Por isso, Deus está cobrando o dízimo da nação de Israel. Você entendeu? Deus está cobrando o dízimo, Malaquias 3, do 8 ao 10? Está sim, não está? Amém? Mas Ele está cobrando o dízimo de uma nação. E a nação que Deus está cobrando o dízimo é a nação de Israel. E por que Deus está cobrando o dízimo da nação de Israel? Porque para a nação de Israel o dízimo era lei, era um mandamento. E por que era um mandamento o dízimo para a nação de Israel? Por que era lei para a nação de Israel? Porque a nação de Israel recebeu a lei por intermédio de Deus deu a lei por intermédio de Moisés, lá no pé do Monte Sinai, quando eles saíram do Egito, caminharam 3 meses, chegaram ao pé do Monte Sinai, passaram 2 anos, 2 meses e 20 dias, e receberam essas leis. Aí agora eles estão caminhando no meio do deserto, 40 anos agora, com essas leis, para cumprir essas leis. Pronto. Por isso que Deus está cobrando o dízimo da nação de Israel. Você já entendeu até aí, irmão? Não é bem claro a palavra, é bem simples, né? Eu não quero complicar, porque assim, olha, a primeira pregação que eu preguei foi um estudo muito complexo e foi importante, porque teólogos vão avaliar a nossa pregação, e está lá na internet já, aquela pregação parte 1 e parte 2, para os teólogos, cala a boca de qualquer um, seja quem for ele, não tem para onde ele correr, ele tem que assumir realmente, diante do que está escrito ali, que o dízimo é obrigatório. Agora essa pregação que nós estamos trazendo hoje, certo? Os teólogos podem olhar também se quiser, mas essa pregação aqui, irmão, é para o povão, é para nós, não temos teologia, que não somos formados, que não temos letra, para os irmãos que mal estudaram, para os irmãos que não têm curso, que não têm faculdade, os irmãos que têm pouca leitura. Essa pregação é para você entender com toda a simplicidade por que o dízimo é obrigatório para nós, para a igreja, porque nós vemos aqui que o dízimo é obrigatório sim, mas era para o povo judeu. Então isso aqui já ficou bem claro, por isso a gente quer explicar bem detalhado e bem simplicidade, para os irmãos entenderem. Agora vamos ver o seguinte, vamos ver como era que os judeus davam o dízimo. Como era que os judeus, já que nós entendemos que o dízimo era para o judaísmo, então vamos entender. Agora estou olhando para o Osail aqui, me lembrando, Osail, ele vem culto, né, visitar a gente, e por coincidência, né, Osail, coincidiu de novo pegar essa questão do dízimo. O senhor ouviu aquelas 2 primeiras mais complexas, essa aqui o senhor não ouviu ainda não, mas vamos ver como era que os judeus davam o dízimo, já que o dízimo era para eles, né? E não tem nada a ver conosco. Mas vamos ver como era que os judeus davam o dízimo, para ver se tem alguma coisa com que os pastores estão colocando para o povo aí. Vamos lá em Deuteronômio 14 e verso 22. Nós estamos aí em número, né? Números, aí Levítico, números, aí vem Deuteronômio. Deuteronômio 14. Vamos ver como era que os judeus davam o dízimo. Eles davam o dízimo. O dízimo é para o judaísmo, é obrigatório para eles. O judaísmo é uma religião, como o cristianismo é uma religião, como o islamismo é uma religião, como o budismo é uma religião. O judaísmo é uma religião. E nós sabemos que religião alguma debaixo desse céu leva a Deus a não ser Jesus Cristo, nosso Senhor. Somente Ele. Então vamos ver como era que os judeus davam o dízimo. Deuteronômio 14, 22 a 29, achou? Vamos ler, depois a gente fala. Certamente darás o dízimo de toda a novidade da tua semente, de cada ano se recolhe, que cada ano se recolher no campo. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher, para lhe fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu cereal, do teu mosto, do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. E quando o caminho te for tão comprido,
que os não possa levar por estar longe de ti, o lugar que escolheu o Senhor teu Deus para lhe pôr o seu nome? Quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então vende-os, ata o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que escolher o Senhor teu Deus, e aquele dinheiro dará por tudo o que deseja a tua alma, por vacas, por ovelhas, por vinho e por bebida forte, e por tudo o que te pedir a tua alma, come-o ali perante o Senhor teu Deus, e alegra-te tu e a tua casa. Porém, não desampararás o levita que está dentro das tuas portas, pois não tem parte nem herança contigo. Ao fim de 3 anos, tirará todos os dízimos da tua novidade, no mesmo ano, e os recolherás nas tuas portas. Então virá o levita, pois nem parte nem herança tem contigo, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva, que estão dentro das tuas portas, e comerão, e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos que fizeres. Amém. Pronto, nós lemos aqui como era que os judeus, eles eram obrigatórios dar o dízimo. Agora, como é que eles davam o dízimo? Olha se tem alguma coisa a ver com o que os pastores estão ensinando. Já que eles estão querendo colocar que o dízimo é obrigatório, mas vamos ver se pelo menos eles estão colocando da forma correta, como é que era. Primeiro, o que é que nós vimos aqui? Nós lemos, fizemos uma leitura, agora vamos ver os versículos, o que é que eles dizem. Primeiro, o dízimo era dado todo ano, ou uma vez por ano. Verso 22, certamente dará os dízimos de toda a novidade da tua semente, que cada ano se recolher no campo. Então o dízimo era dado cada ano, cada vez que ele plantava e colhia. Então ele dava, por exemplo, para nós aqui, o milho só dá uma vez por ano, o feijão só dá uma vez por ano, quando dá, pela chuva, né? Então assim, uma vez por ano eles passavam lá, pegavam o legume que eles tinham plantado, e ali era o dízimo. Uma vez por ano eles davam o dízimo, era uma vez por ano. Segundo, eles levavam o dízimo, vamos supor, eles pegavam 10% do feijão, 10% do milho, 10% de quantidade, não era de dinheiro não, irmão. Ele desbulhava o feijão, pegava 10% da quantidade do feijão. Vamos supor, deu 10 sacos, ele pegava um. Deu 10 sacos de milho, ele pegava outro, né? Tinha produzido naquele ano, tinha produzido 10 vacas, ele pegava uma. 10 ovelhas, ele pegava uma. Então ele pegava tudo que ele tinha produzido naquele ano. E aí ele diz o quê? Que levava o dízimo para o lugar que Deus ordenava. Verso 23. Perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher, para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu cereal, do teu mosto, do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprenda a temer o Senhor teu Deus todos os dias. Então ele manda pegar o dízimo, que era 1 quilo de arroz, ou aliás, um saco de arroz, um saco de feijão, um saco de milho, né? 10ª parte de tudo que ele tinha feito, uma vaca, uma ovelha, 10ª parte de tudo. Ele pegava aquelas coisas todas e levava para o lugar onde Deus havia estabelecido o nome dele. É lá em Jerusalém. Deus tinha colocado lá aquele templo. Olha, ali é o lugar que vocês vão para fazer a cerimônia do dízimo. Então, se onde vocês estiverem, em qualquer lugar dos territórios aí, vocês levam o dízimo para lá, para lá. Mas aí ele faz o seguinte, se o lugar fosse longe, se fosse muita coisa para levar, e o lugar fosse distante, então ele ensina que a pessoa deveria vender, pegar o dinheiro e levar no lugar das coisas, já que não dava para levar tudo. Então vende, pega o dinheiro, bota no bolso e leva para lá. Olha o verso 24. 24 e 25. E quando o caminho te for tão comprido que não possas levar, por estar longe de ti o lugar que escolher o Senhor teu Deus, para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te houver abençoado, então vende-os e ata o dinheiro na tua mão, e vai ao lugar que escolheu o Senhor teu Deus. Amém? Então quer dizer, o israelita ele ia pegar 10% da novidade do fruto dele, para levar para onde Deus tinha mandado. Aí como não dava para levar porque era longe, e era muita coisa, e ficava complicada a viagem, Deus mandou o quê? Vender. Vamos supor, vendeu tudo, deu R$1.000, pronto, pega os R$1.000, bota no bolso, e vai para o lugar
que Deus mandou. E lá fazer o que com esses R$1.000, pastor? Colocar de oferta lá dentro da caixinha de oferta do templo de Salomão? Não. Verso de número 26. Ele diz assim: e aquele dinheiro dará por tudo que deseja a tua alma, por vacas, por ovelhas e por vinho, por bebida forte e por tudo que pedir a tua alma. Come-o. Fazer o que, irmão? Come ali, perante o Senhor teu Deus. Te alegra tu e a tua casa. Olha como é que o dízimo era dado, Auricélio. O Auricélio é um judeu. Já fez a colheita do ano aí, pegou. E sabe que é longe, não dá para levar, vendeu. Juntou 1.000, 2.000, 5.000 reais. Vai lá para onde Deus mandou, lá no lugar onde está a casa de Deus, que era lá em Jerusalém, que agora a casa de Deus não existe mais, a casa de Deus é nós, é eu, é você. Lá onde estava a casa de Deus, o templo. Ele ia, chegava lá, o que ele fazia? Dava de oferta o dinheiro, pegava o dinheiro, comprava o que ele quisesse, até vinho e bebida forte. Está aí o verso 26. Até vinho e bebida forte. E comia ele e a casa dele, e se alegrava na presença do Senhor. Isso era o dízimo. Amém? É assim que os pastores estão ensinando aí, irmão? Sim ou não? Não, fala que é para sair aqui para o povo. Sim ou não? Está vendo aí, pessoal? Você está ouvindo aí na internet, na rádio. Essa mensagem aqui, irmão, amanhã ela já está na internet, em nome de Jesus. Porque o povo tem que abrir o olho, meu irmão. Chegar numa igreja, meu filho, tiver um pastor obrigando você a dar dízimo. Você diga: pastor, sim, pastor, eu vou dar o dízimo. Vou sim, mas eu vou dar o dízimo do jeito que o judeu dava. Tu só não está usando Malaquias 3:10? Pois eu vou falar Deuteronômio capítulo 8, verso 26. Eu vou pegar meu dízimo, pastor, vou lá para Israel, vou levar minha família, vou passear com ela, e lá vou comer e vou beber tudo que me der na telha, tudo que me der vontade. Porque era assim que pagava o dízimo naquele tempo. Irmão, o que é que nós vimos aqui? Nós vimos aqui o quê? Que o dízimo era uma cerimônia religiosa, você entendeu? Era uma cerimônia religiosa. O dízimo era uma cerimônia religiosa. O camarada, ele não podia fazer o que quisesse com o dinheiro, não. Eu vou comprar um carro. Não, eu vou comprar uma casa. Não. Ele tinha que ir para onde Deus mandou, comprar comida, bebida, carne, animais, matar, fazer uma festa e se alegrar com a família. Ali era um ritual, era uma cerimônia religiosa. O culto, o dízimo judaico. Não foi isso que ficou claro? Ficou muito claro. Você ia com a sua família lá, você comprava o que a sua alma desejasse, mais de gado, de ovelha, de vaca, de bebida, para você consumir e se alegrar. Você tinha que fazer isso na presença de Deus. Ai, rapaz, o meu dízimo deu 5.000 esse ano, eu vou guardar para comprar um carro. Não, eles tinham que comer aquele dinheiro e usar aquele dinheiro para fazer ali um ritual religioso, uma cerimônia religiosa na presença de Deus. Amém, igreja? Vocês entenderam isso aí? Amém? E não é assim que estão fazendo nas igrejas hoje. Já que é para obrigar o dízimo, o povo dá o dízimo, então obrigue do jeito que é para ser. Que na verdade dízimo não é obrigatório. Mas se estão obrigando, né? Estão obrigando, então faz do jeito que ensina o resto. Manda o povo pegar o dízimo e comer. Agora, acontece o seguinte também. A cada 3 anos, preste atenção. A cada 3 anos, os dízimos eram dados aos levitas, aos estrangeiros, aos órfãos e às viúvas. Verso 29, olha aí. Aliás, verso 27. Porém, não desampararás o levita, que está dentro das tuas portas, pois não tem parte nem herança contigo. Ao fim de 3 anos, ou seja, a cada 3 anos, tirarás todos os dízimos da tua novidade no mesmo ano e os recolherás nas tuas portas. O que é que Deus está mandando? Olha aí, judeu, a cada 3 anos, olha, 2 anos vocês, como diz lá onde eu mandei, cada 3 anos, vocês juntam o que vocês fizeram e vocês colocam tudo lá na porta da cidade. Aí então, verso número 29, então virá o levita, pois nem parte nem herança tem contigo,
e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva que estão dentro das tuas portas, que mora lá em Jerusalém, e comerão e se fartarão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos que fizeste. Amém. O que é que ele está explicando agora? Cada 3 anos, o judeu, 2 anos ele ia onde Deus tinha determinado, com a família dele, lá fazia a cerimônia do dízimo, levava o dinheiro, levava o produto, e lá ele comia na presença de Deus. A cada 3 anos, eles faziam diferente. Ele juntava toda a colheita dos judeus, aliás, a 10ª parte da colheita de todos os judeus, colocava ali na porta da cidade, e vinham os levitas, e era muita coisa para os levitas, irmão, era muita coisa, dava para ele se suprir tranquilamente por 3 anos, porque a nação tinha 3 milhões de pessoas, e levitas talvez não tinham 2 mil levitas exercendo o ministério, então era muita coisa, muita coisa. Então os levitas vinham, levava para eles, para passar 3 anos sustentando a família deles, 3 anos sustentando a família deles, com aquilo. E também vinha quem mais? O órfão, não é isso que ele disse aqui, verso 29? É ou não é? Sim ou não? Vinha também o órfão, vinha quem mais? A viúva, e quem era o outro? O estrangeiro que estava morando lá dentro da cidade. Era esse era o ritual religioso do dízimo, era dessa forma. A cada 3 anos os levitas recebiam o suficiente que sobrava para eles sustentar a família deles. Pastor, e a carne deles? A carne deles está lá, já é outra passagem bíblica, né? Todos os sacrifícios que eles faziam todo dia, né? Todo dia eles matavam cordeiro, carneiro, todo dia eles matavam. Então aquela carne ali era para eles. Uma parte daquela carne queimava para o Senhor como um holocausto, uma oferta queimada, e a outra parte era para os levitas, sacerdotes e sumos sacerdotes se alimentar com aquilo. Só que o próprio dízimo que o povo já dava, não ia também só o grão. O dízimo era de tudo, você viu que era de vaca também, de ovelha, tudo. Então os levitas vinham recolher o dízimo uma vez a cada 3 anos, e eles vinham, levavam o grão, mas também levavam ovelhas, vacas, né, cordeiros, que também dava para eles ficar, né, se mantendo. Amém, pessoal? Então, amado, era isso que acontecia. Está bem claro para vocês, amém? Já dá para ensinar para alguém? Dando já? Eu quero que vocês aprendam para ensinar. O propósito da pregação hoje foi essa. Eu disse para vocês, irmão, olha, quarta-feira eu vou pregar, ensinar para vocês, quando vocês se deparar com alguém, para vocês saberem ensinar que o dízimo não é obrigatório. Então você vai notar aí nessas passagens bíblicas, é o que eu estou falando, e essas passagens bíblicas, e você vai saber facilzinho mostrar para as pessoas porque o dízimo não é obrigatório. E os pastores que estão obrigando o dízimo, dar o dízimo, eles deveriam também mostrar essas coisas, já que eles querem introduzir isso por obrigação nas pessoas, chamando as pessoas até de ladrões, que não está dando o dízimo, ameaçando as pessoas até do fogo do inferno. O irmão falou para mim esses dias, o cooperador Gilmar falou para mim, que recebeu uma mensagem, uma pregação de um grupo, que ele faz parte no WhatsApp, e dizia assim, dízimo, uma questão de salvação. Quer dizer, na mente daquele coitado, se não der o dízimo vai para o inferno, e para ser salvo tem que dar o dízimo. Então, nós vemos aqui claramente que o dízimo não é obrigatório, e além do mais, está tudo errado do jeito que eles estão cobrando o dízimo, está tudo errado. Por quê? Porque o que era o dízimo? Vocês perceberam o que era o dízimo? Vamos ver o que era o dízimo. Deuteronômio 14, verso 22, ó. Certamente dará o dízimo de toda a novidade da tua semente, que cada ano se recolher do campo. Deus está mandando dar o dízimo de quê, irmão? Da novidade da semente, do que planta e do que colhe. Então o dízimo não era dinheiro, e não vinha falar dinheiro não existia, dinheiro existia assim, ó, já há milhares de anos. O dízimo não era dinheiro, o dízimo era o fruto da terra,
Porque o homem plantava e o que ele colhia, ali ele tirava a 10ª parte para o Senhor. Se o camarada tivesse uma peixaria, vendendo peixe e ganhando dinheiro, ele não dava o dízimo daquilo. O camarada tivesse uma mercearia, vendendo bombom, vendendo xilito, não tinha isso naquela época, né? Vendendo xilito, vendendo arroz, feijão, ele também não dava o dízimo disso. Porque o dízimo era do fruto da terra. Mas tem outro versículo também que prova isso. Volta um pouquinho aí, Levítico 27:30. Levítico 27:30. Levítico 27:30. Olha a ordem de Deus aqui. Está vendo aí, pastores, vocês que obrigam o povo a dar dízimo? Manda o povo dar o dízimo desse jeito aqui. Levíticos 27:30 diz: também todas as dízimas do campo, da semente do campo, dos frutos das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor. O dízimo de quê, irmão? Dízimo do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor. Então era o dízimo daquilo que se criava no campo. Amém? Dízimo daquilo que se criava no campo, tanto de animais, como de frutas, de árvores frutíferas, como da safra do plantio. Então o dízimo era dinheiro, igreja? O dízimo era do fruto da terra. Dízimo era fruto da terra. O dízimo era do fruto da terra. Então quando você falar para o povo, e aí, não sei o que é o dízimo, rapaz, você está dando dízimo, estou. Então, onde é teu roçado aí, onde é que você está plantando aí? Mas por quê? Porque o dízimo era o fruto da terra. O dízimo era o fruto da terra. E outra coisa, o dízimo era para você comer 2 anos, e no 3º ano você dava para o órfão, para a viúva, para o estrangeiro e para o levita. Você está fazendo isso? Cada 3 anos? Então você não está dando o dízimo direito. Na verdade, como temos falado, o dízimo não é obrigatório. O dízimo é um ritual religioso do judaísmo. E por que os levitas recebiam dízimo? Por que os levitas recebiam dízimo? Vamos ver. Lá em Números 18, 21 e 24. Nós vimos aí que o órfão, a viúva, a gente sabe que o órfão e a viúva são pessoas desamparadas e precisam de ajuda. O estrangeiro também era uma pessoa desamparada, precisava de ajuda, mas o levita, por que ele recebia o dízimo? Vamos ver lá em Números 18. Números, capítulo 18. Vamos ver por que os levitas recebiam o dízimo. Os levitas vocês já sabem, né? É a tribo de Levi. Vamos lá, Números 18, 21 ao 24 diz assim, ó: eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo seu ministério que exercem, o ministério na tenda da congregação. E nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação, para que não levem sobre si o pecado e morra. Mas os levitas administrarão o ministério da tenda da congregação, e eles levarão sobre si a sua iniquidade. Pelas vossas gerações, estatuto perpétuo será, e no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança herdarão. Amém. Até o verso 24. Porque os dízimos dos filhos de Israel que oferecem ao Senhor em oferta alçada, tenho dado por herança aos levitas. Porquanto eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança tereis. Amém. Então nós vemos, irmão, que o órfão recebia o dízimo, a viúva também, a cada 3 anos, porque eles eram pessoas necessitadas, desamparadas. O governo não tinha esses planos que os governos têm hoje. Então Deus fez ali um plano, programou um plano para não ficar desamparado o órfão e a viúva. Então eles tinham o amparo de receber o quê? O dízimo dos judeus a cada 3 anos. Uma parte tocava para o órfão, para a viúva e para o estrangeiro também, estava passando necessidade naquela cidade. Mas os levitas, eles recebiam o dízimo por um motivo diferente. E o motivo pelo qual os levitas recebiam o dízimo, como nós vimos aqui, vamos ver. Primeiro, porque os levitas não tinham herança entre os israelitas. Está no versículo 23 e no verso 24, ó, desse mesmo capítulo. Mas os levitas administrarão o ministério da tenda da congregação, o templo.
e eles levarão sobre si a sua iniquidade. Pelas vossas gerações, estatuto perpétuo será. No meio dos filhos de Israel, nenhuma herança eles terão. Porque os dízimos dos filhos de Israel, que os filhos de Israel oferecem ao Senhor em oferta alçada, tenham dado por herança aos levitas, porquanto eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança tereis. Pronto. Primeiro motivo pelo qual os levitas, a tribo de Levi recebia dízimo. Porque a tribo de Levi, dentre todas a nação de Israel, antes a nação de Israel inteira, todo mundo podia entrar na tenda, podia ajudar o serviço da tenda. Agora não, agora Deus, quando Deus fez a lei lá no Monte Sinai, Deus estabeleceu uma forma diferente. Deus colocou agora a tribo de Levi, que vem ficar responsável pelo serviço do templo. Da tribo de Levi separa a casa de Arão. Dali vai sair os sacerdotes e os sumos sacerdotes que ministram lá dentro do templo e lá dentro do santo lugar e lá dentro do santo dos santos. Então os levitas, eles tinham, tanto eles exerciam o trabalho da parte de fora do templo, como a casa de Arão, que também era da tribo de Levi, exercia o trabalho dentro do santuário e dentro do santo dos santos, onde o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano. Então, o texto está dizendo o quê? Eles recebiam o dízimo porque eles não tinham herança em Israel. Quando Deus mandou Josué repartir as terras de Israel, Deus não deu pedaço de terra para os levitas. Apenas algumas beiradas, como a gente chama aqui, arrabaldes, né? Algumas beiradas de terra que sobrava, Deus deu para eles, mas não era terra como Deus tinha dado para a tribo de Judá, para a tribo para a tribo de Naftali, para a tribo de Assé, para a tribo de Zebulon. Não era terra assim como Deus tinha dado para as outras tribos. Para a tribo dos levitas, apenas as beiradas da terra, para poder eles lá, poder levar o gadinho que eles ganhavam, as ovelhas que eles ganhavam, para poder ir para lá, e tipo um curralzinho para eles colocar elas lá. Então eles não tinham herança, eles não plantavam, eles não colhiam. O trabalho deles, todo judeu tinha, acordava de manhã, ia plantar, ia fazer alguma coisa, um negócio, empreendimentos. Levitas não. Levitas eu me refiro também aos sacerdotes, somos sacerdotes, eram todos da tribo de Levi. Os levitas não, eles não trabalhavam em outra coisa senão no serviço da casa de Deus, que tinha que tá ali toda hora fazendo sacrifício de manhã, de tarde, de noite. Tinha que estar entrando no templo várias vezes por dia para queimar incenso, para acender, para fazer com que a lâmpada dos candeeiros continuasse acesa. Enfim, era o trabalho deles, eles tinham que estar atento àquilo, tá? Então por isso eles eram dedicados apenas àquilo e não receberam terra, herança. Então por isso o texto diz, primeiro motivo pelo qual os levitas recebiam o dízimo, porque eles não tinham herança em Israel. Então por isso Deus deu a eles o dízimo, já que eles não tinham onde plantar, nem o que colher, Deus deu a eles o dízimo na nação de Israel. Segundo motivo pelo qual os levitas recebiam o dízimo, no verso 21 e o verso 31, eis que aos filhos de Levi tenham dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo seu ministério, que exercem o ministério na tenda da congregação. Preste bem atenção, ó. Eis que aos filhos de Levi tenham dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo seu ministério, que exercem o ministério na tenda da congregação. Verso 31, e comereis em todo lugar, vós e a vossa casa, porque vossa recompensa é o vosso salário, pelo vosso ministério na tenda da congregação. Então, o segundo motivo pelo qual os levitas recebiam dízimo, primeiro, porque eles não tinham terra em Israel, não tinham herança em Israel. Segundo motivo pelo qual os levitas recebiam dízimo, porque era o salário, a recompensa, que eles chamam de galardão, salário, recompensa, a mesma coisa, pelo trabalho que eles faziam no templo, na tenda do encontro. Amém, irmãos? Então, já que Deus não tinha dado a herança a eles para eles plantar, era para eles dedicar só no trabalho do templo, então Deus deu a eles o direito deles receber o dízimo como galardão, recompensa, como salário, como pagamento pelo trabalho que eles faziam lá no templo. Então era esse o motivo pelo qual os levitas recebiam o dízimo. E o dízimo, amados, era o sustento da família dos levitas, tanto da casa de Arão, como dos sacerdotes, somos sacerdotes, como de toda a tribo de Levi. Nós podemos ler isso no verso 18 ao verso 13, vamos lá, verso 8 ao 13, aliás.
verso 8 ao 13. E disse mais o Senhor a Arão: eis que eu te tenho dado a guarda das minhas ofertas alçadas, com todas as coisas santas aos filhos de Israel, por causa da unção, as tenho dado a ti, e aos teus filhos por estatuto perpétuo. Isto terás das coisas santíssimas do fogo, nas suas ofertas, com todas as suas ofertas de manjares, com todas as suas expiações do pecado, com todas as suas expiações da culpa, que me restituírem, eles serão coisas santíssimas para ti e para os teus filhos. No lugar santíssimo o comerá, todo varão o comerá, santidade será para ti. Tá, era o sustento dele, você está vendo, né? Verso 11, também isso será teu, a oferta alçada dos seus dons, com todas as ofertas movidas dos filhos de Israel, a ti e a teus filhos, e as tuas filhas contigo, as tenho dado por estatuto perpétuo, tudo o que tiver limpo na tua casa comerá. Você percebeu? Estou dando para ti, para os teus filhos, para as tuas filhas, tudo tiver limpo, ritualmente limpo na tua casa vai comer, porque era o sustento deles. Verso 12, todo o melhor do azeite, todo o melhor do mosto e do grão, as primícias que derem ao Senhor, as tenho dado a ti. Os primeiros frutos de tudo o que houver na terra, que trouxerem ao Senhor, serão teus. Tudo que tiver limpo na tua casa, os comerá. Então você está vendo? Era o sustento da casa deles. Vamos para o verso 17, até o verso 19. Mas o primogênito da vaca, ou o primogênito da ovelha, ou o primogênito da cabra, não resgatará, santos são. O seu sangue aspergirá sobre o altar, e a sua gordura queimará em oferta queimada, de cheiro suave ao Senhor. E a carne dele será tua, para eles comer, lógico. Assim como será teu o peito do movimento e o ombro direito. Isso da carne do animal que eles tinham matado. Todas as ofertas alçadas das santidades, que os filhos de Israel oferecerem ao Senhor, tenham dado a ti, e aos teus filhos e às tuas filhas contigo, por estatuto perpétuo, concerto perpétuo de sal perante o Senhor, é para ti e para a tua semente contigo. No verso 31, e comereis em todo lugar, vós e a vossa casa. Amém. Porque é o vosso salário pelo vosso ministério na tenda da congregação. Então, 3 motivos pelos quais os levitas recebiam dízimo. Você percebeu? Primeiro motivo, porque eles não tinham herança em Israel, não tinham terra para plantar. Segundo motivo, porque Deus separou aquela tribo para cuidar do trabalho do templo, era o salário deles. Terceiro motivo, era o sustento de toda a sua casa e de toda a sua família. Amém, pessoal? Então, resumindo aqui, compactando a mensagem, colocando ela bem miudinha desse tamanho. Seguinte, Malaquias 3, do 8 ao 10, Deus está cobrando o dízimo. Sim, mas Deus está cobrando o dízimo, realmente está chamando de ladrão que não dá o dízimo, mas Deus está cobrando muito claramente no verso 9, que está cobrando o dízimo de uma nação. E essa nação que Deus está cobrando o dízimo é a nação de Israel, capítulo 1, verso 1. E por que Deus está cobrando esse dízimo da nação de Israel? Porque era lei, era estatuto para a nação de Israel. E por que era lei e estatuto para a nação de Israel? Porque quando Deus tirou o povo lá do Egito, o povo caminhou 3 meses no deserto, chegaram ao Monte Sinai, Deus mandou eles ir para lá. Chegando no Monte Sinai, passaram 2 anos, 2 meses e 20 dias, e nesse período de 2 anos, 2 meses e 20 dias, Moisés recebeu de Deus a lei, e passou a lei e os estatutos para a nação de Israel. Então naquele dia, naquele período nasceu a religião judaica, que nós chamamos de o judaísmo. E por quê? Por conta das leis que Deus havia estabelecido para eles cumprir por obrigação, que incluído em toda a lei estava, além da guarda do sábado e muitas outras leis, a circuncisão, também estava a obrigação do dízimo. Por isso, quando eles não davam o dízimo, eles eram chamados de ladrões por Deus. Por isso Deus ameaçava de enviar o devorador para devorar as suas lavouras. Hoje transformaram o devorador em quê? Em demônio. Quando eu vejo um gafanhoto, outro dia nós estávamos lá fora, tinha um gafanhotozão verde desse tamanho, eu digo, olha aí, irmão, um demônio devorador. Vamos colocar ele dentro do vidro e mostrar para o povo que nós encontramos um demônio devorador. Não era. O devorador, irmão, a lagarta, a locusta, o pulgão, eles eram insetos que devoram a lavoura. E como o povo de Israel deixava de dar o dízimo,
que quando o povo de Israel deixava de dar o dízimo, faltava comida dos levitas, eles passavam necessidade, aí tinham que abandonar o serviço do templo para poder ir trabalhar, e assim a obra do templo ficava abandonada, e Deus não queria isso. Então, quando a nação de Israel deixava de dar o dízimo, logo o sustento da casa do Senhor, que era o sustento dos levitas, o mantimento do azeite, que era tirado da oliveira, o pão da proporção, que era tirado do trigo, né? E o incenso, que era tirado da canela e de outras especiarias que os judeus traziam nos seus dízimos. Então faltava tudo isso. Então faltava, e Deus dizia para o povo que ia enviar os seus juízos, o devorador. E aí Deus enviava, aí o judeu estava plantando, colhendo, não estava dando dízimo. Aí Deus, já que vocês não estão dando dízimo, eu vou enviar o devorador para a lavoura de vocês. Aí Deus enviava a lagarta, a locusta e o pulgão, que são insetos que alguns comem a planta, outros eles ficam na raiz, no caule da planta, eles sugam a força da planta e a planta seca. O pulgão faz isso. Então assim, sabe, era juízo de Deus, eram insetos que Deus mandava para comer a lavoura dos judeus que estavam sendo infiéis no dízimo, porque o dízimo era o grão da terra, e já que ele não estava dando o grão da terra, então Deus enviava esses insetos para devorar, então pronto, vocês não vão trazer para a casa do Senhor, também vocês não vão ter também para vocês comer, vai ficar faltando também para vocês, e assim eles viviam com muita dificuldade. Mas quando eles davam o dízimo, com alegria, com amor, do jeito que Deus mandava, aí Deus mandava chuva abundante. Ele diz, né, por vossa causa repreendei o devorador, né, abrirei as portas do céu e derramarei bênçãos sem medida, né, ou seja, a chuva que ia aguar a terra, e a terra, Deus não ia jogar dinheiro do céu, você acha? Né? Derramarei bênçãos sem medida, abrindo a janela do céu. Deus ia mandar chuva regradinha, para poder o fruto crescer e produzir muito grão, e assim eles ter muito recurso, né? E além de dar o dízimo, ficar com muito grão para poder vender, para poder ter dinheiro, comprar casa, comprar o carro deles, para eles poderem viver. Então essa era a lei do dízimo para a nação de Israel. E o dízimo, como nós aprendemos, ele não era dinheiro, ele era alimento. E o judeu, ele tinha o direito de 2 anos com o dízimo que ele tinha recolhido do campo dele, para o lugar onde Deus tinha ordenado, colocado a casa dele, e lá ele comia com a família dele. Se não desse para levar o produto da terra, ele vendia, levava o dinheiro, ia com a família, lá comia na presença de Deus, para aprender a temer o Senhor. Deus diz isso, era um ritual religioso, era um rito religioso, para eles poderem aprender a temer a Deus, e mostrar obediência ao Senhor. Então, eles 2 anos faziam isso. No 3º ano, o que eles faziam? Juntava todos os dízimos, colocava na porta da cidade, aí vinha o levita, vinha o órfão, a viúva e o estrangeiro. O órfão, a viúva e o estrangeiro recebiam esse sustento como um plano, né? Um plano do governo de Deus para aquela nação, para não desamparar o órfão e a viúva, que eram pessoas necessitadas. Os levitas recebiam os dízimos por motivo diferente, porque não tinham herança em Israel, não podia plantar. Segundo, eles não podiam trabalhar outra coisa, tinham que dedicar a vida inteira trabalhando no templo, era o salário deles. E terceiro, era o alimento, a comida da família deles, amém? Então, se obriga hoje que o dízimo, a dar o dízimo, tá? Se obriga a dar o dízimo, então, meu irmão, deveria pelo menos ensinar da forma correta, sendo que, claro, de qualquer forma que eles ensinarem a dar o dízimo, está errado, porque o dízimo, como eu disse, ele era um ritual religioso para o judaísmo. Então, amados, como todos nós sabemos, que todos os preceitos ritualísticos da lei se cumpriram em Cristo, como está lá em Mateus 5, no verso 17 e 18, Jesus disse, eu não vim abrogar a lei, eu vim para cumprir a lei. E lá em Romanos 10 e 4, a Bíblia diz o quê? Que a lei, o fim da lei é Cristo. Então o fim da lei é Cristo, porque ele diz que eu não vim para abrogar a lei, eu vim para cumprir a lei. Então quando Jesus morre na cruz do Calvário, todas as exigências ritualísticas da lei se cumprem nele, ele cumpre a lei ali. Então as exigências ritualísticas da lei logo são cumpridas em Cristo, e não tem mais necessidade alguma de nós praticar elas, porque se nós praticar os rituais religiosos da lei, nós vamos estar anulando o sacrifício de Cristo. Você já parou para prestar atenção que as igrejas não guardam o sábado? Que as igrejas não fazem a circuncisão? Elas cobram apenas o dízimo? Por quê? Porque eles sabem que guardar o sábado não é obrigatório, faz parte da lei ritualística, a lei cerimonial.
porque ele sabe que a circuncisão, ele não faz circuncisão por quê? Porque ele sabe que a circuncisão faz parte da lei cerimonial. E então, por que eles cobram o dízimo e ameaçam as pessoas? Porque são lobos, os próprios devoradores não são os demônios que eles dizem, os próprios devoradores são esses próprios pastores, que sugam das pessoas o máximo que eles podem sugar, com mentiras e ameaças, e assim as pessoas vão dando suas contribuições, mas sem cumprir as exigências da graça em relação a dinheiro, porque as exigências da graça em relação a dinheiro, amados, ela fala que nós precisamos ajudar a obra de Deus, sim, mas com amor e com alegria. Ele diz: Deus, cada um contribua de acordo com o propôs no seu coração, porque Deus ama com alegria. Logo, o dízimo foi abolido. Olhando para a doutrina da nova aliança, nós vamos aprender agora como contribuir da forma correta. Não vamos mais contribuir com medo devorador, amém? Não vamos mais contribuir com medo de estar roubando a Deus, amém? Não vamos mais contribuir com medo de ser amaldiçoado e ir para o inferno, porque nada disso existe. Nós vamos contribuir agora de uma forma diferente. Vamos contribuir agora, mesmo se nós formos dar a 10ª parte do que ganhamos, nós não vamos chamar de dízimo, porque dízimo não é obrigatório e dízimo era o grão da terra. Se você não vai dar a 10ª parte, você não pode chamar de dízimo. Pastor, eu gosto da 10ª parte. Tudo bem, continue dando, louvado seja Deus por isso. Mas não chame de dízimo, porque isso não é dízimo bíblico. Se é o que você gosta de dar, é o que você sente a alegria de dar, o amor de dar, então faça isso em nome de Jesus. Mas faça com amor, faça com alegria e faça sem medo, sem pressão, e sem fazer por obrigação, mas fazer de fato do jeito que a palavra de Deus ensina. Então, precisamos contribuir? Precisamos, mas precisamos contribuir da forma correta. Quero dizer, irmãos, que essa doutrina do dízimo que está sendo pregada nas igrejas, Assembleia de Deus, Batista, Presbiterianas, sim, Universal, Mundial, Neopentecostais e outras, é uma doutrina que escraviza, é uma doutrina que impõe medo, é uma doutrina que suga do cristão, sim, por causa do pavor que ele tem. Tem cristãos, por exemplo, que hoje, amados, estão passando necessidades, mal estão tendo dinheiro para comprar o remédio da criança que está doente, e por ameaça ele se sente obrigado a dar o dízimo. O trabalhar diabólico é tão grande, Alicete, na mente dessas pessoas, que mesmo se ele tirar o dízimo para comprar o remédio do filho dele, para o filho dele não morrer da doença, ele vai se sentir culpado porque pegou o dinheiro. E não se sinta culpado, meu irmão, porque você não é obrigado a fazer nada que você não sinta a alegria e o amor de fazer, amém? Que essa mensagem possa esclarecer para vocês esse assunto e possa tirar um fardo pesado de cima de alguns de nós, amém, pessoal? Porém, eu não quero que essa mensagem cause um efeito eu não quero que essa mensagem gere em você um crente mesquinho com a obra de Deus. Eu quero que essa mensagem ela ensine a você que o dízimo não é obrigatório, mas que ensine a você a ter um coração aberto, com alegria e com amor, para contribuir na obra do Senhor. Como você contribuía por ganância, porque prometeram que as portas do céu iam se abrir para você, e nunca se abriu essas portas do céu. Prometeram que o devorador ia se embora, que devorador é esse, que nem devorador existe, que devorador não tem. E prometeram um monte de coisa e você dava por barganha, esperando 10 vezes mais, dava com medo, nunca deu por alegria. Agora, irmão, você é livre, nós estamos na graça, você é livre. Agora, faça de uma forma diferente, com alegria, com coração leve, com coração sincero, sem esperar nada em troca, sem esperar recompensa, sem esperar multiplicação, mas fazer simplesmente por amor e alegria, amém, pessoal? Nós cremos e sabemos que Deus é o Deus que provê nossas necessidades. Eu não tenho a menor dúvida que o crente que ajuda a obra com amor e alegria, Deus supre suas necessidades e até lhe recompensa por isso. Mas nós não podemos jamais contribuir dessa mente, porque se nós for contribuir na mente, não vou dar porque Deus vai me recompensar. Se for nessa mente,
você já não está fazendo mais por alegria e por amor. Então é por isso que eu evito sempre de falar isso. Estou falando agora porque se faz necessário por conta da pregação. Que quando nós damos com amor e alegria, eu tenho visto isso na vida de pessoas. Não faz por obrigação, como é devorado, faz com amor e alegria. Eu vejo Deus recompensar eles. Eu vejo Deus trazer mais recursos para a mão deles, não teologia da prosperidade, mas porque Deus sabe que Ele não é avarento. Deus sabe que Ele está ajudando o órfão, a viúva, está ajudando a obra missionária, está ajudando a obra de Deus a continuar propagando o santo evangelho do reino. E tenho visto Deus fazer isso. Agora, se nós for fazer nessa mente, não vou dar porque Deus vai me retribuir, aí meu irmão, você já caiu da graça, você já perdeu. Se Deus ia lhe dar alguma coisa, você já perdeu, tá bom? Então continuemos do mesmo jeito, fazendo como temos feito, com amor e com alegria, amém, pessoal? E oremos para que os nossos amados irmãos que estão presos, coitados, a essa doutrina tão clara, tão simples de compreender. Eu procurei pregar hoje da forma mais simples e mais clara possível, para não ficar nenhuma dificuldade para ninguém entender. Então espero realmente, amados, que haja libertação nessa área na vida do povo, que saia de cima do povo o jugo, em nome de Jesus.